Bom, esperamos que vocês tenham então ampliado a tabela e já tenham tentado fazer algumas descobertas a respeito, procurando aquela lei, né, a respeito da lei, como é que será que essa lei funciona. Algumas pessoas costumam imaginar que talvez uma adição peso e posição funcione. Por exemplo, olha, se eu somo aqui o peso 1 com a posição 4 de um lado e somar o peso 4 com a posição 1 do outro, vai dar 5 de um lado e do outro, e isso determina o equilíbrio. Essa mesma hipótese ela é confirmada no segundo exemplo. 2 na posição 3, 2 mais 3. 3 na posição 2, 3 mais 2. Então, 5 de cada lado outra vez. Na posição 6, nós temos 2 mais 4 e temos 4 mais 2. Então, a gente vai vendo que, de alguma maneira, está funcionando a nossa hipótese, né? Na posição D, eu tenho 2 mais 2 que dá 4 e tenho 4 mais 1 que dá 5. Então, a posição D contrariou essa nossa hipótese. Vamos para a posição E. 5 mais 4, 3 mais 3, 2 mais 2, 1 mais 1. Pensando que cada peso aqui joga essa haste para o lado esquerdo, né, uma torção nela para o lado esquerdo, nós podemos somar 5 mais 4, 9, 3 mais 3, 6, 6 mais 9, 15, 2 mais 2, 4 mais 15, 19, 1 mais 1, 2 mais 19, 21 do lado esquerdo. E aqui do lado direito, nesse primeiro equilíbrio, 2 mais 1, 3, 8 mais 4, 12. Então, 12, né? mais 3, 15. Do lado de lá tem 21. Não cabe. Na segunda situação, 9 mais 2, 11. 4 mais 4, 8. 11 mais 8, 19. Então, essa hipótese de adição, ela não vai funcionar. Não é essa a solução para o nosso problema. Vamos até a balancinha de novo para a gente avançar no exame dessa situação real lá. Então nós estamos de volta à nossa balança virtual. Vamos gerar aqui um peso 1, por exemplo. Olha, se a gente põe esse peso 1 aqui no primeiro gancho, nós temos um efeito do peso 1. Mas esse efeito ele vai se modificando à medida que eu vou passando o peso para posições mais distantes do centro, né? Então, no caso da nossa balancinha, né, pensando que ele vai andar das posições uma a uma, a gente conseguiria levá-lo até a posição 4. Estou tendo problema aqui com o meu programa. Vamos lá. Então, essa é o máximo, né, de efeito do pezinho 1. A gente sabe, evidentemente, que se eu colocar ele aqui, ó, nessa posição mais próxima do centro, eu vou equilibrá-lo com um outro peso, número 1, no mesmo lugar, certo? Ok. Mas vamos dizer que nós temos a exigência de usar apenas um pezinho para equilibrar. Então, se eu passar ele para a posição 2, eu vou pegar um peso 2 e colocar ali, ó, para equilibrar também. Continuo, se eu trago ele para a posição 3, eu levo o peso 3 lá e equilibro. Da mesma maneira, se eu trago ele para a posição 4 e ponho o toquinho 4 na posição 1, ele também equilibra. Só que, se eu faço esse deslocamento da posição 1 para a posição 2, para 3 e para 4, eu acabo, em cada um dos equilíbrios que eu produzi, de uma certa forma, reforçando a ideia da adição. Porque aqui eu tenho 1 mais 4, posição 4, aqui eu tenho 4 mais 1. Aqui eu tinha 1 mais 3, e aqui eu tinha 3 mais 1. 1 mais 2, 2 mais 1, 1 mais 1 mais 1. Né? Então, aparentemente, a adição funciona.
né? Mas a gente já sabe que ela não funciona pela nossa própria tabela. Bom, mas isso aqui é para dizer o seguinte, olha, numa situação dessas, quanto mais a gente afasta do centro, maior é o efeito da força aplicada aqui no ganchinho. Essa força lá na física ela vai chamar-se de torque, né? O efeito é a força aplicada a uma determinada distância. Então, eu tenho a força que é o peso do toquinho. E a distância é a distância daqui do centro até o lugar onde eu vou colocar meu toquinho. Então, são duas coisas realmente que estão aí em jogo, a força e a distância. Mas, né, não é uma relação aditiva como pode parecer para alguns. Então, eu vou, por exemplo, pegar esses toquinhos aqui. Ó. Eu ponho o toquinho 2 na posição 3. Ponho o toquinho 1 na posição 2. Pego o toquinho 4 e ponho aqui na posição 2. Então, eu equilibrei, olha. Se eu somar, vamos ver se a hipótese aditiva funciona. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. Né? E aqui eu tenho 4 mais 2, 6. Então, a hipótese aditiva não funciona. Tá? Qual será, então, a hipótese, ou qual será a relação, né, entre peso e distância, se não é uma relação de adição? Bom, se você pensou numa relação de multiplicação, você está certo. Tá? Então, olha aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 do lado de cá. E do lado de cá eu tenho 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. E agora sim, 2 mais 6, 8. Quer dizer, o que dá, né, o torque, o cálculo do torque para cada toquinho é uma multiplicação do peso vezes a distância do centro até o peso. Mas os torques de um toquinho e de outro toquinho, eles se somam. Então, se eu ponho 2 toquinhos, eu calculo o torque de um, o torque do outro, e somo os 2 torques. E aí equilibro com o lado de lá. Ok? Vamos agora voltar para alguns exemplos da nossa tabela para ver se é isso mesmo. Bom, a situação A, B, C e D, onde a gente viu que... não, A, B e C, né? Onde a gente viu que a hipótese aditiva funcionava, na verdade ela funciona porque a hipótese multiplicativa também funciona. Então vamos lá, 1 vezes 4, 4 vezes 1. 2 vezes 3, 3 vezes 2. 2 vezes 4, 4 vezes 2. Então, a multiplicação de um lado é igual à multiplicação do outro. Aqui, olha, a gente já tem na ponta D que 2 mais 2 é 4 e 4 mais 1 é 5. Então, a hipótese aditiva furou para a situação D, mas não furou a hipótese multiplicativa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Na situação E, eu tenho uma soma, né, mais complexa aqui. Ó. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 3, 9, 29. 2 vezes 2, 4, 33. 1 vezes 1, 1. 34. Tá? Do lado de cá, 2 vezes 1, 2. 8 vezes 4, 32. 32 mais 2, 34. Aqui, na situação F34, a gente já sabe, 9 vezes 2, 18. E 4 vezes 4, 16. 18 mais 16, 34. Aqui, nós estamos, então, com a situação 3 vezes 1 e 1 vezes 3. É tranquilo para todo mundo, já sabemos disso. Na situação H, 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 12. E na situação I, 4 vezes 4, 16. Mais 2 vezes 1, 2, 18. 6 vezes 3, 18. Ok? Então, né, existe uma lei que nos diz o seguinte: se eu multiplicar peso e posição de um lado e somar os torques um a um, e no lado de lá também multiplicar peso e posição, que a gente está chamando de torque, e somar os torques de um lado e do outro, nós obteremos o equilíbrio.
Isso tem uma representação na matemática com um desenho bonito, mas vamos só apresentá-lo aqui, não é preciso ainda aprofundar muito no significado disso. Isso vai aparecer para quem vai estudar mais matemática pela vida fora. Olha, então nós temos aqui o que a gente chamou de lado A da balança e aqui o lado B da balança, onde a gente tem as posições e de um lado e de outro. Então, se eu chamar de peso a letra P e de posição a letra P minúscula, né, tanto no lado A quanto no lado B, eu tenho que multiplicar peso vezes posição. Ó. Tá? E esse símbolozinho desse M deitado aqui, ó, eu chamo esse símbolo, ele é chamado, né, na matemática de somatório. Então, o somatório de posição, de peso vezes posição do lado A tem que ser igual ao somatório de peso vezes posição do lado B. É essa frase matemática aqui que está me dizendo isso. Essa, então, é a chamada condição de equilíbrio. Se a balança está em equilíbrio, isso aqui está valendo. Se isso está valendo, a balança está em equilíbrio. Então, agora, só para testar, né, essa nossa lei, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa lei, preencher algumas situações antes de experimentar na tabela, na balança. E aí depois nós vamos lá experimentar na balança para ver se deu certinho, ok? Vamos lá?